Olá, tudo bem? Vamos estudar juntos hoje mais uma lição, a última lição desse primeiro trimestre de 2023. O título de hoje é Recompensas da Fidelidade. O verso dessa semana está lá em Mateus capítulo 25, no verso 21, e diz assim: O Senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Quem não quer escutar essas palavras quando Jesus retornar? Quem não quer ser convidado a entrar na alegria do Senhor quando ele voltar? A lição, ela nos traz no primeiro momento, né, a ideia de que nada que nós fizermos, nos capacitará, nos tornará realmente merecedores desse favor, né, de viver eternamente com Jesus. Né? A vida eterna não é algo que nós alcançamos porque fazemos algumas coisas que nos tornam, então, merecedores da vida eterna. Negativo, né? Mas é por intermédio de Jesus, por intermédio de sua morte, é que nós temos, então, a certeza que podemos alcançar a vida eterna, não por nossos méritos, mas por aquilo que ele fez em nosso lugar. Agora, a lição nos traz aqui de forma muito interessante, né, que apesar de, né, nós não merecermos em momento algum, apesar de nada que fizermos nos tornará merecedores, né, o conhecimento de, da vida eterna, né, saber que há algo melhor, saber das promessas que Cristo nos deixou, isso nos motiva a nos mantermos fiéis aqui nessa terra, né, nos motiva a nos mantermos como mordomos fiéis. Então, não é algo que vamos fazer ou que fizemos que nos tornará merecedores de receber a recompensa. Mas, na verdade, né, essa certeza da recompensa que nós teremos nos motiva a nos mantermos fiéis. Né? Nós sabemos que a nossa fidelidade a Deus, né, é uma forma de reconhecimento daquilo que já recebemos. Nós falamos isso em alguns momentos. Né? Não vamos fazer algo para receber os favores de Deus, mas, na verdade, por receber esses favores de Deus, né, sem merecermos, né, nós naturalmente, então, somos fiéis a eles, né, somos mordomos fiéis, somos fiéis aos seus mandamentos. Então, isso é muito interessante, né? Todas aquelas promessas que Deus deixa na sua palavra, né, que Cristo deixou aqui nessa terra para nós, né, nos motiva a nos mantermos fiéis, né? Uma motivação, saber que Jesus em breve retornará, né, e nos concederá a vida eterna por intermédio de sua morte. E interessante que a lição traz aqui também que todos os seres humanos passarão a eternidade, de alguma maneira. A eternidade chegará para todos os seres humanos, porém, essa eternidade pode chegar de uma forma, né, para cada pessoa, sendo duas possíveis. Né? E que formas de passar a eternidade serão possíveis para nós, seres humanos? Lá em Romanos, capítulo 6, verso 23, diz assim: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nós podemos passar a eternidade ou mortos ou vivos eternamente com o nosso Senhor. Um outro verso muito conhecido também, que fala sobre essa questão, né, de vivermos eternamente, está lá em João capítulo 3, no verso 16, um verso muito conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós podemos ou receber a morte eterna, né, como consequência do pecado, como consequência de não aceitar, né, o substituto, Jesus em nosso lugar, não ter aceitado a morte do Cordeiro em nosso lugar, ou então nós receberemos a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus. E aí, né, fica aqui já num primeiro momento, né, qual é o lado que você quer estar. Né? Qual é o lado que você deseja estar quando Jesus voltar? Qual é a recompensa que você quer? Né? Você quer receber, né, a recompensa da vida eterna ou vai se contentar em receber a recompensa de dormir, né, de morrer, na verdade, eternamente? Lá em João capítulo 14, no verso 1 a 3, nós temos aqui de forma com certeza, né, muito motivadora, Deus nos deixa aqui, Jesus nos deixou uma promessa. Ele deixa ali para os seus discípulos uma promessa para os motivar, né, a seguirem firmes, fiéis, ali nos últimos dias da vida de Jesus aqui nessa terra, e certamente promessa essa que ecoa até os nossos dias e nos motiva
a nos mantermos firmes e fiéis, como mordomos fiéis daquilo que ele nos deixou. João 14, capítulo 14, no verso 1 a 3, diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Que esperança maravilhosa Jesus deixa para os seus discípulos. Estava chegando o dia da morte de Jesus. Estava chegando o dia em que Jesus seria retirado do meio deles. Mas ele deixa aqui uma esperança para que eles pudessem, ser motivados a se manterem fiéis aos mandamentos, se manterem fiéis, como mordomos fiéis aqui nessa terra. Nessa certeza que Jesus ele foi para preparar lugares para nós e retornará então para nos buscar. Que maravilha é essa, né? Lá em Apocalipse 14, no verso 12, diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Essa é a ideia principal que nós temos aqui na lição dessa semana e desse trimestre. Nos mantemos fiéis, fiéis a Deus, também com os nossos recursos que Ele deixa aqui conosco, fiéis a Ele com tudo aquilo que Ele nos deixa para podermos, então, investir na pregação do Evangelho. Essa é a perseverança dos santos. Guardar os mandamentos de Deus, obedecê-lo. E isso inclui ser fiel em tudo aquilo que Ele deixa com cada um de nós, para que possamos, então, usar no avanço dessa obra maravilhosa que é levar o Evangelho, levar esse conhecimento, levar o conhecimento dessa esperança, dessas promessas para todas as pessoas, para que todos possam também ter conhecimento, que Jesus ele veio, morreu em nosso lugar e por intermédio da sua morte, nós poderemos então receber a recompensa da vida eterna. E essa é a recompensa. Em Apocalipse 21, na verdade, Apocalipse 21 e Apocalipse 22, os dois últimos capítulos do livro de Apocalipse, os dois últimos capítulos da Bíblia, melhor dizendo, nós temos ali palavras realmente que nos trazem uma esperança incrível. João, ele vislumbra ali a cidade santa, aquilo que realmente nós aguardamos. Ele consegue enxergar, e tenta nos passar da melhor maneira possível, como que será viver essa vida eterna, como que será viver nesse lugar, nesse novo lugar onde Jesus está nos preparando moradias. É claro que na nossa mente finita de hoje, e como estamos imersos no mundo de desgraça, de pecado, de doença, de morte, de dor, de choro, enfim, de pobreza, de desemprego, como estamos imersos nesse mundo desgraçado, podemos dizer dessa forma, é claro que nós não conseguimos vislumbrar completamente como que será esse novo mundo. Mas só aqueles que realmente vivenciarem essa eternidade conseguirão ter essa dimensão. Mas aqui João ele nos deixa um pouco para tentarmos entender mais ou menos como que será viver essa vida eterna com Cristo Jesus. Lá em Apocalipse 21, no verso 1 a 5, diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eles enxugará os olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque as palavras são fiéis e verdadeiras. Perceba que esperança é essa, que nós temos de algo melhor, de um lugar onde não haverá desgraças, morte, dor, desemprego, pobreza, tudo aquilo que eu já falei não terá mais. É claro que por estarmos no mundo onde tem tudo isso, é difícil nós imaginarmos completamente como que será viver essa eternidade, esse lugar maravilhoso. Mas aqui nós temos essa esperança
nós temos para nos motivar a seguirmos fiéis, a seguirmos obedientes ao nosso Deus, a buscarmos cada dia melhorar, né, a nossa comunhão com Ele, afinarmos os nossos laços com Cristo Jesus, para que possamos ter forças para vivenciar cada dia aqui nessa terra, nos mantendo fiéis aos seus mandamentos, né? Que nós possamos, então, realmente ter essa consciência, né? E manter viva essa esperança na nossa mente, porque o problema é quando nós permitimos que o mundo, as coisas aqui do mundo, melhor dizendo, né, abafem da nossa mente essa esperança. As preocupações, as ansiedades aqui desse mundo acabam muitas vezes, né, ocupando a maior parte da nossa mente e fazendo com que nós nos esqueçamos a cada dia dessa esperança de algo melhor. Lá em Mateus 25, 14 a 23, para encerrarmos, né, a lição dessa semana e a lição do trimestre, nós temos a parábola dos talentos. Ali, de forma simplificada, a parábola diz que um senhor ele faria uma viagem. E antes de fazer essa viagem, ele distribui alguns talentos para os seus servos. Para um ele dá 5 talentos, para outro 3 e para outro 1. E esse senhor, então, ele pede, né, que esses servos possam ser mordomos, né, possam cuidar desses talentos para esse senhor. Até que o dia que esse senhor, então, após fazer essa viagem, ele retorna e vai ali, então, solicitar de volta aqueles talentos que ele tinha deixado para os seus servos cuidarem na sua ausência. E então, aquele que tinha 5 talentos, aquele que, né, que foi confiado a ele 5 talentos, ele entrega os 5 para o seu senhor e mais 5, né, ele havia multiplicado os seus talentos. Aquele que recebeu 2 talentos, da mesma maneira, ele entrega ao Senhor os 2 talentos e mais 2 talentos, porque ele havia também multiplicado os seus talentos. Agora, aquele que recebeu apenas 1 talento, ele guardou, ele escondeu, né? Ele não multiplicou, ele não foi um bom mordomo daqueles talentos e entrega para o Senhor apenas o talento que ele entregou. E esse servo foi chamado de um servo mau, mas os outros 2 servos, né, como nós vimos e lemos aqui no início da lição, o verso dessa semana, né, eles recebem aquela frase que eu falei no início dessa lição e que nós queremos ouvir quando Jesus retornar. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do seu Senhor, né? Entra no gozo do seu Senhor. É essa frase que nós queremos ouvir quando Jesus voltar, né? Mas para isso, nós precisamos verdadeiramente aceitar o seu sacrifício em nosso lugar, né? E de forma e como gratidão, né? Como reconhecimento a esse favor que ele nos concede sem merecermos, nós precisamos ser mordomos fiéis, precisamos ser fiéis aos seus mandamentos, ser mordomos fiéis, cuidar daquilo que ele nos confiou. Aqui Ellen White ela fala sobre essa parábola dos talentos de forma muito interessante lá em Testemunhos para a Igreja. Ela diz que foi-me mostrado que a parábola dos talentos não tinha sido plenamente compreendida. Essa importante lição foi dada aos discípulos para benefício dos cristãos que viveriam nos últimos dias. E os talentos não representam meramente a capacidade de pregar e instruir pela palavra de Deus. A parábola aplica-se aos recursos temporais que Deus confiou ao seu povo. Então, que nós possamos, né, usar os recursos temporais que ele nos confiou para sermos realmente verdadeiros mordomos, utilizarmos em benefício das pessoas, em benefício dos cristãos, em benefício de todo o mundo, né, que precisa saber do breve retorno de Jesus, que possamos ser verdadeiros mordomos, né, e aplicar, investir esses recursos temporais naquilo que realmente importa, para recebermos a recompensa eterna, né, as recompensas do tesouro celestial que tanto falamos nesse trimestre. Que esse possa ser o seu desejo, né, que você possa buscar forças em Cristo Jesus para se manter firme, fiel, até que ele retorne e possa te chamar então para entrar na alegria do seu Senhor. A gente se vê então na próxima lição, um novo assunto a partir da próxima semana. Foi um grande prazer passar esse trimestre aqui com você. Um grande abraço. Até lá.